Olá, buenas tardes, buenos dias, depende do horário, não? É um grande honor estar aqui hoje em La Vireme e poder falar com vocês sobre política editorial. Em minha apresentação, houve uma ajuda de Denise Pérez Sales, que é a coordenadora da unidade de indexação de Cielo, que fez comigo esta apresentação. Eu solamente queria dizer a vocês que se alguma palavra, alguma coisa de me fala não compreendam, por favor escrevam em chat, porque Sueli me avisa e eu explico melhor em portunhol. Bueno, eu empeço minha apresentação falando que não há conflito de interesses. Eu fui invitado para apresentar este tema com a tabla disponível por Vireme e não tenho nenhum conflito de interesses com o conteúdo desta apresentação. Nós vamos tratar sobre os seguintes temas. Vamos tratar sobre os aspectos fundamentais das políticas editoriais, a importância de ter clareza em las políticas editoriais e seu impacto em flujo editorial, o uso da recomendação para manuscritos da International Committee of Medical Journal Editors, do Council of Science Editors, do Cielo e de Lilacs. E vamos falar um rato sobre a política do acesso aberto. Então, aqui vai para vocês páginas de web que vocês podem buscar, fazer a búsqueda das informações que vamos falar hoje com vocês. Muito bem. A política editorial define a personalidade da revista. A los investigadores les interessa publicar em la mejor revista, que é o que vamos buscar com a política editorial, para que nós tenhamos uma melhor revista para que os autores publiquem seus artigos nesta revista. Ao formular a política editorial, o comitê editorial, que tem como jefe o editor científico, pensa, concibe e define a personalidade da revista científica, sua filosofia, sua ambição e seu sonho. E o editor-jefe tem autoridade e liberdade sobre todo o conteúdo e política editorial de sua revista. E também é o responsável por tudo o que acontece em sua revista, quer seja bueno, quer seja malo. Então, o editor-jefe tem a obrigação de manter sua revista em buenas práticas de publicação. Então, vamos falar de 5 coisas. De cada uma delas, vamos desenvolver o assunto. A primeira é a missão da revista. Os objetivos de uma revista científica são ter credibilidade, porque se não tem credibilidade, os autores não vão mandar artigos para a revista. Tem que ter transparência, para que as pessoas saibam como a revista opera todas as suas fugiu o nome. Todos os seus passos, todas as suas maneiras de trabalhar. Ela tem como objetivo também disseminar o conhecimento científico inédito em los diversos meios de comunicação, não solamente da revista científica. Tem que dar visibilidade a los avanços da ciência e da investigação investigativa.
tiene que resguardar a memória e ser fuente educacional de consulta. Ou seja, quando as pessoas querem fazer uma búsqueda sobre determinado assunto, vão buscar em los periódicos e nas revistas científicas. E não ter endogamia. Não ter endogamia. Ou seja, possibilitar que tenha publicações de todas as fuentes possíveis, de todas as regiões possíveis. Então, como exemplo, eu coloquei o que está em azul mais claro, né? O nome da revista, é uma publicação, aí se coloca a periodicidade da revista, o nome da instituição que respalda a revista, o publisher, e tem como missão disseminar conhecimentos científicos inéditos basados em. Aí, vocês têm que definir o tipo ou desenho da investigação, revisão, casos clínicos e assim por diante. El área, e aí define-se qual a área e subáreas do conhecimento. Como exemplo, eu trouxe a revista que eu fui editor, que tem a missão de publicar trabalhos originais de contribuição científica em campo da odontologia. Pois bem, depois da missão, a missão ela é estabelecida por o comitê editorial. O comitê editorial de uma revista é formado por membros que representem adequada, ampla e democraticamente os interesses das áreas do conhecimento da revista. Elaboram e põem em prática a política editorial de acordo com as boas práticas da publicação. Mire que vamos falar muito de boas práticas da publicação, porque este é o foco primário do editor científico e do comitê editorial. É formado por investigadores com credibilidade e reconhecimento na comunidade acadêmica, nacional e internacional. Mirem, tem que ser pessoas, investigadores, que realmente vão ajudar na revista científica. Não coloquem nome de pessoas solamente porque são importantes. Coloquem as pessoas que realmente vão trabalhar e ajudar no desenvolvimento, no desenvolvimento da revista. Então, normalmente são os investigadores sêniores que vão dar legitimidade ao periódico e mais jovens, que são aqueles que vão trabalhar mais, que vão dar suportes aos novos métodos e novas teorias. Vão trazer sangue jovem para a revista, vão trazer oxigênio para a revista. Perdão. A diversidade de origem de los miembros asseguram a pluralidade das visões, evitando sesgos. O que vemos em las revistas científicas é que há uma grande quantidade de investigadores da instituição da onde pertence o periódico, a revista. Tem que tomar cuidado com isto. Tem que ter diversidade na origem de los membros que vão ser parte do comitê editorial. O comitê editorial também deve trabalhar na profissionalização dos editores e na qualificação dos revisores, que é mais ou menos o que Lilacs está sendo, Bireme e Lilacs estão fazendo neste programa que estamos fazendo parte.
tiene que tener un entrenamiento constante del equipo técnico. Assim como o conhecimento, o desenvolvimento da revista científica sofre constantes modificações. Então, o treinamento é muito importante para o desenvolvimento da revista científica. Os sistemas administrativos em linha para facilitar a comunicação. O comitê deve acompanhar e compartilhar métricas, porque as métricas vão dar o desenvolvimento da revista e como ela está em la comunidade científica. E definir mandato de los editores. Eu penso que o editor não deve ser para sempre. O editor tem tempo de validar. Então, é bueno para a revista que o editor tenha um mandato, tenha um tempo de atuação e depois deve ser substituído por um novo editor, que vai trazer novas ideias para a revista. Quando eu fui editor da Brazilian Oral Research, eu estabeleci como mandato 5 anos, que é o número que eu pensei que era suficiente para o editor, podendo ter uma recondução, tá? Somente uma recondução. E o comitê editorial é também responsável por manter a sustentabilidade financeira da revista. Então, solamente para mostrar para vocês alguns exemplos, né? Esta revista tem 2 editores científicos, tem uma editora executiva e vários editores associados. Esta outra revista que está em lila, que tem um editor-jefe que está mais abaixo, que não aparece acá, e tem um comitê editorial bastante amplo, com muita gente que espero trabalhe em prol da revista. E para falar sobre políticas editoriais agora, nós temos que desenvolver com vocês alguns assuntos. Então, vamos passar por todos eles e vocês mirem que está em rojo instruções aos autores, que é talvez a parte mais fundamental de tudo isto que vamos falar hoje. Sobre a periodicidade da revista, hoje não há por que não fazer mais flujo continuado. Não se justifica mais ter uma revista em fascículos. Porque quando hacemos flujo continuado, a publicação da revista, de los artículos em la revista, é mais dinâmico. O tempo de publicação diminui, é mais rápido. Quando eu passei, vocês vão mirar mais adelante, quando eu passei minha revista a flujo continuado, duplicou o número de submissão de artículos para a revista. Por quê? Os autores entenderam que a publicação é mais rápida. Se eu vou usar flujo continuado, eu tenho que usar a publicação eletrônica, que também é uma tendência da publicação atual para que seja eletrônica e não mais impressa. Então, a publicação em fascículo, ela só tinha importância, era um chiste, né, em la era Gutenberg, porque ela somente serve para atrasar a publicação em conhecimento, porque nós temos que esperar
um certo número de artículos para fechar o fascículo e fazer a publicação. Então, o que acontece, dependendo da periodicidade da revista, é que algumas vezes o artículo pode levar meses para ser publicado. Se você faz a publicação de flujo contínuo, a publicação é muito rápida. Então, hoje, a unidade básica é o artículo, não mais o fascículo. Você terminou de fazer a tramitação de um artículo, publique-lo imediatamente. Melhora as métricas. É mais fácil para o editor porque não tem a publicação de duplicar um autor em determinado fascículo, de duplicar temas em lo mesmo fascículo. Assim que os artículos são aceitos pelo comitê editorial, o artículo é disponibilizado e publicado. Os autores ficam mais contentos, as métricas melhoram. E por isso que disse que tem que publicar em linha, e vamos falar um pouco mais adelante, né? Tem que fazer a publicação também em redes sociais, em tablets e móveis. Hoje em dia é mais fácil procurar uma coisa através de seus móveis do que através de uma computadora. Então, se mirem a revista que eu era editor. Em lo ano de 2014, eu trabalhava até 2013 como fascículos. Em 2014, eu passei a trabalhar com flujo contínuo. Então, eu não tinha mais fascículo. Eu solamente tenho os volumes e, eventualmente, alguns números especiais que são programados por la revista. Solamente uma informação, né? Estes números especiais são de autores invitados para ser up-to-date sobre determinado assunto, determinado tema. E normalmente são os artículos mais citados em la revista, que melhoram muito as métricas, porque dão o que tem de mais novo sobre determinado assunto, sem não necessariamente ser um assunto de pesquisa, de investigação. Aqui um outro exemplo de revista de la base Lilacs, que também passou a ser publicação contínua. Então, mirem que consta em la base OJS ou JS, que está em publicação contínua. Sobre idioma. Temos que partir do princípio que o inglês é a língua da ciência. Então, devemos publicar em inglês, preferentemente. O que não quer dizer que vocês não podem publicar artigos em português, inglês e espanhol, como esta revista cá. Ou fazer a publicação em artigos em português e em espanhol de forma diferente. Publicar em várias línguas em um único número da revista ou em flujo contínuo. Vocês têm a opção. Pero há um estudo hecho que sempre que publicamos um artículo em inglês, melhoramos a citação deste artículo em pelo menos 2 ou 3 vezes. Então, é claro que a publicação em inglês melhora a citação e melhora as métricas da revista. Se vocês têm que publicar em português ou espanhol, publiquem também em inglês. Sobre a normalização bibliográfica, eu não vou me estender muito sobre isto.
E eu coloquei a vocês a recomendação da International Committee of Medical Journal Editors, a hora de 2018, né? Que vocês podem seguir para a normalização de suas revistas. Uma vez eu participei de uma entrevista com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, de por que as revistas de saúde usam normas Vancouver e não a de seus países. E eu disse a eles que é uma normalização internacional em la área de saúde. Então, nós usamos a normalização de Vancouver, que é a que é recomendada também por International Committee of Medical Journal Editors, que facilita que todos os investigadores de todo o mundo leiam e compreendam nossos artigos. Sobre avaliação por pares, eu também não vou falar, porque vocês vão ter uma sessão sobre isto. Eu trouxe um blog de Cielo, de Lilian Caló, que vai falar sobre peer review, a avaliação por pares, que é uma aula, eu não conosco a aula de Lilian Caló, é uma aula muito boa sobre revisão por pares, para que vocês esperem a apresentação de Lilian. Pero ayer saliu em Cielo, em blog Cielo, esta matéria. Para os que têm interesse, solamente entrar em la página Cielo, vocês podem assinar o blog Cielo e receber em seus e-mails, em suas computadoras, o que sai. E ayer saiu esta matéria que falam que as revistas que han aumentado o valor de las taxas de publicação, que as revistas que fazem isto têm recebido mais artículos do que antes, que não cobravam nada. Eu sou editor adjunto hoje da revista Clinics, que é da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e que lhe passou isto. Quando começou a cobrar por la publicação de casos clínicos, começou a receber mais artículos sobre isso do que quando não cobrava. Isto é muito... nos causou uma certa... não é estranheza é outra coisa. Nos causou me ajuda, Sueli. Nos causou algo para pensar a respeito. Por que se cobramos, recebemos mais artículo? Pero é o que acontece. E saiu ayer esta publicação que disse o mesmo, que passou em que as revistas de acesso aberto, que cobram por la publicação de artículos, estas revistas, esses periódicos, começaram a ter um número maior de submissões. O que é uma boa informação, porque nós necessitamos ter recursos financeiros para nossas revistas. Então, quem sabe, cobrar não pode ser uma boa perspectiva. Então, recomendo a vocês que leiam este blog para pensar um pouco sobre o assunto. Muito bem. E as instruções a los autores, que é o principal que deve ter uma revista científica. O que são as instruções aos autores? São os critérios e orientações sobre a publicação da revista e os roles de los principais actores involucrados em el processo, tanto do ponto de vista ético quanto operativo. Tiene que ser muito claro, e para que os autores leiam e compreendam o que vocês querem dizer. Então, nas normas, vocês vão colocar os temas que vão ser abordados em suas revistas, que têm que ser temas de interesse
para a comunidade científica e para a sociedade, para que tenham aplicações objetivas. Tiene que estar claro o reconhecimento da autoria, que está muito claro isso na International Committee of Medical Journal Editors, quem é o autor de um artigo científico, então não vamos entrar em este assunto, e qual é o autor do contacto. Por que eu pus isto? Porque o que acontece muitas vezes, e acontecia muito em minha revista, é que o autor de contacto era o aluno de grado ou pós-grado que ha hecho o artículo. E não deve ser o pesquisador sênior, porque o aluno de grado, de pós-grado, se forma e se vai. Então, quem se queda e com quem a revista tem contato é o investigador sênior. Então, a revista tem que colocar que o autor de contacto deve ser preferencialmente o investigador sênior, para que seja fácil ter o contato posterior com este autor. Deve ter muito claro em suas normas a identificação da publicação redundante e com duplicidade, como a revista atua para hacer a identificação de publicação redundante e da duplicidade de artigos, principalmente plágio. Deve ter claro conflitos de interesses. Por isso que eu coloquei no início de minha classe, né, de minha aula, sobre conflito de interesses. Não há problema de ter conflito de interesse, desde que seja claro. Então, se eu vou escrever um artigo e eu tenho financiamento de uma farmácia, de uma instituição, eu tenho que colocar para que o autor, para que o investigador que vai ler meu artigo possa compreender se este conflito pode interferir no resultado da investigação. Então, o conflito não há problema, desde que seja claro. E tem que ter claro como ter o documento de transferência de direitos do autor e declarações de responsabilidade, porque se houver algum problema sobre o artigo no futuro, para que o autor, a revista sempre vai ter responsabilidade sobre o que é publicado, mas que o autor se responsabilize por aquilo que está enviando à revista científica. Usar uma licença Creative Commons em la modalidade de atribuição de uso no comercial é muito importante porque em alguns países, como por exemplo na Alemanha, hoje há uma restrição muito grande de revistas que não têm uma licença de publicação aberta que permita a divulgação sem custo. Em la Alemanha, se a revista não tem isto muito claro, ela não é disponibilizada em las bases de dados alemãs. Orientar a preparação e apresentação de los manuscritos. Tener um manual de estilos com a normalização, guias de apresentação do texto, segundo o tipo de estudo, se é caso clínico, se é uma investigação original, se é uma revisão sistemática, deixar muito claro para os autores como apresentar seu artigo,
como é o processo de evaluação de seus artículos. A evaluação por pares, se é aberta ou é fechada ou é cerrada, o formulário, o fluxo de trabalho que vai ocorrer durante o processo de avaliação, e, muito importante, exemplos de referências. Mesmo que vocês coloquem que seguem as normas de Vancouver, coloquem exemplos de como fazer as referências. Vai facilitar o autor quando submete seu artigo. Colocar os princípios éticos que a revista segue e o registro de ensaios clínicos, que tem que ser obrigatório hoje nas revistas na área de saúde. Colocar critérios para a revisão e, o mais importante, colocar um checklist. Por que colocar um checklist? Porque a grande maioria dos autores vai trabalhar com o chequeio de checklist. Então, um checklist, se não por nada, vai dar uma orientação de como apresentar seu artigo para a revista. Então, o checklist final é muito importante. Nós outros trabalhamos com a equipe Cielo para ser uma norma de condutas que está publicado em la página Cielo. Aqui está a citação sobre buenas práticas de fortalecimento da ética em la publicação científica, aonde nós outros colocamos a responsabilidade de cada dos atores do processo de publicação e como proceder quando identificamos alguma má conduta. Qualquer que seja a má conduta, aqui neste documento você tem como proceder. É um documento hecho diretamente para editores de revista. E também os critérios de seleção e permanência dos periódicos LILACs, também há uma orientação sobre aonde buscar as informações e quais as regras que tem que seguir para seguir uma boa prática de publicação científica. Sobre o tipo de distribuição da revista, nós outros já falamos sobre a importância do fluxo continuado. Então, a revista é muito importante que seja de acesso aberto. O acesso aberto permite a divulgação ampla de todo o conhecimento que é publicado na revista. Então, LILACs tem uma recomendação sobre isto e que vocês podem mirar e seguir. Aqui está a citação da recomendação da base LILACs sobre a publicação em acesso aberto. E hoje, eu recomendo a vocês que façam a publicação em acesso aberto. Não pensem mais em fazer acesso cerrado. Tá bem? É mais importante se vocês cobram para publicar do que ganhar alguma coisa em fazendo o acesso cerrado. Também, se querem ler algumas coisas, né? Há uma publicação bastante interessante também em Cielo, em blog Cielo, em que vocês podem buscar informações sobre o impacto da ciência quando vocês utilizam ele acesso aberto. Sobre publicidade e marketing em redes sociais, eu pus junto com o sítio eletrônico, porque se vamos trabalhar com acesso aberto, então vamos trabalhar em sítios eletrônicos e vamos fazer a publicidade
y ustedes van a tener una aula con la profesora Germana Barata, de Unicamp, que vai falar, que tem muita experiência sobre o assunto. E há blog também em Cielo que vocês podem ler sobre como utilizar blogs, como utilizar Twitter, Facebook, Instagram, para hacer la publicação de las informações. Eu trouxe para vocês exemplo de New England Journal of Medicine, aonde ela chama a editora Margaret Perkins, esteve em nosso evento de ABEC em ano passado, e trouxe esse exemplo de uma publicação em uma base de Instagram, aonde publica algumas informações sobre um de seus artículos e pode mirar como esse artículo foi lido ou foi curtido e qual é o interesse da população sobre o tema publicado nesta revista. Então, como disse a vocês, a professora Germana Barata, que voltou há pouco tempo de Espanha, vai trabalhar com isto em final de ano, em novembro, com vocês neste programa que estamos participando. Se você não tem sua própria página, você pode carregar os textos completos dos artículos em Lilacs. Tá certo? O que é muito importante, porque é uma maneira que você tem de divulgar suas publicações. E quanto mais divulgamos nossas publicações, mais melhoramos nossas métricas e mais autores enviam artículos para nossas revistas. Hoje é fundamental que nós participemos de redes sociais. Sobre indexações, eu não vou falar muito, eu solamente quero prestar uma homenagem à senhora Regina de Figueiredo Castro, que é uma amiga muito querida, uma bibliotecária excelente, que fez este slide falando sobre o caminho para a indexação. Então, solamente quero prestar esta homenagem a esta amiga querida que foi de Bireme e que está sempre em nossos corações. Muito bem, tenho que falar um rato sobre Publisher. Então, a International Committee of Medical Journal Editors disse o seguinte, que os proprietários e os editores de periódicos da área de saúde têm um propósito comum, pero têm diferentes responsabilidades e que algumas vezes, se não muitas, traem conflitos. Então, o publisher ou o proprietário do periódico, a instituição que faz a manutenção do periódico, ela tem a possibilidade de indicar e demitir editores, desde que seja muito bem fundamentado. Não pode ser porque eu não gosto de Sueli que eu não vou indicar Sueli para ser minha editora. Não é correto fazer isto. Tem que ter uma forma de indicar e de evaluar o editor. O publisher também tem que prover fundos e infraestrutura para manter a revista. É fundamental que uma revista tenha uma boa bibliotecária. Tá? Eu penso que é a peça mais importante de um periódico, de uma revista científica, é uma boa bibliotecária, porque o editor vai trabalhar
en la parte científica y administración de la revista. Pero la persona que va a hacer tudo que es importante, que va a hacer la indexación, que va a hacer la métrica, que va a cuidar de la normalización, es una bibliotecaria. Entonces, quando me perguntam como devo fazer para empezar uma revista, eu sempre digo, contrato uma boa bibliotecária. O publisher também tem que preservar o conteúdo da revista para manter a história da revista, para manter o conhecimento. Deve evaluar e acompanhar o desenvolvimento da revista, hasta para poder cobrar do comitê editorial o que está acontecendo na revista. E a relação entre publisher e revista, ela deve ser clara e estar explicitada lá em las regras da revista. E o mais importante, não pode interferir em lo desarrollo de la revista. O publisher trabalha dando por detrás de la revista, pero quem manda, quem hace la revista é o editor-jefe e o comitê editorial. Então, solamente para mostrar para vocês, de New England Journal of Medicine, novamente, aonde tem um artículo, que é um artículo muito importante sobre angina pectoris. Mira, está em um website da revista, está mantendo a história, está mantendo o conhecimento sobre o assunto. Tá certo? E, para terminar, vamos falar um rato sobre o mecanismo de avaliação do que falamos sobre política editorial, porque sempre que hacemos alguma coisa, temos que fazer a avaliação daquilo que hacemos. Então, a primeira avaliação constante que tem que fazer, aqui estou falando não somente do editor-jefe, mas de todo o comitê editorial e da bibliotecária responsável. O monitoreio das métricas, para saber como a revista está caminhando em lo meio científico. Tiene que seguir os press releases sobre os artículos da revista. De preferência, uma redação jornalística, ter uma persona especializada para hacer os press releases de los artículos e publicá-los em las redes sociais, para manter a revista divulgada em todos os meios de comunicação, Acompanhar as diretrizes internacionais de buenas práticas para a apresentação de los artículos. As buenas práticas estão sofrendo constantes modificações. Hoje há um grupo estudando quem são os autores de um artículo científico, para deixar bem claro quem pode ser o autor de um artículo científico. Então, temos que estar sempre acompanhando o que sai publicado sobre isto. Tem que acompanhar e evaluar o treinamento constante da equipe editorial, porque os métodos de publicação, os métodos de avaliação das revistas sofrem constantes mudanças. Então, temos que acompanhar e dar treinamento a toda a equipe editorial. Temos que trabalhar muito na redução do tempo de avaliação e de la publicação. Quanto menor o tempo de avaliação e publicação, melhor será para o autor que submete o artículo a nossa revista. Então, vai aumentar nossa submissão. E vai aumentar nossa submissão e vai aumentar nossa citação também. E trabalhar na sustentabilidade científica das revistas. Submeter nossas revistas a
agências nacionais ou internacionais que permitam fondos para manter a revista, cobrar para a publicação, hacer maneiras de conseguir ganhar sustentabilidade financeira para que a revista se mantenha por muito tempo. Trabalhar em acesso aberto para permitir a disseminação do conhecimento e, principalmente, pensar agora em los pré-prints. Los pré-prints é uma modalidade que veio para se quedar, que é muito utilizada em física e que agora está entrando em todas as áreas de conhecimento. E os pré-prints estão tendo uma importância muito grande em uma avaliação inicial dos artigos científicos. E nós outros temos que começar a pensar em pré-prints em nossas revistas ou em bases como Lilacs, por exemplo. Pois bem, disso que eu trouxe a vocês, aqui está meu e-mail, em que vocês podem me escrever, ou a mim ou a Denise, né, que trabalhou junto comigo, para tirar dúvidas. Vocês me escrevam, digam que é do grupo de Lilacs, que eu respondo o mais rápido possível para vocês.